Aí pergunte se vocês querem. Apareceu alguma coisa para vocês aí, ou não? Parece gravando já. Ah, tá, joia. Então, vocês ficam cientes aí. Irmãos, vamos orar aqui? Senhor, obrigado por hoje. Obrigado por cada irmã que estão aqui hoje. Obrigado por aqueles que vão assistir depois. Senhor, eu quero te agradecer por esse privilégio de adentrarmos nessa estação, nessa viração do dia, porque hoje é um dia muito especial, um dia marcante. Eu quero pedir ao Senhor a graça e a sabedoria necessária para trazer na simplicidade, para a compreensão de todos os meus irmãos, desde os mais instruídos até os que têm pouca instrução. Eu peço que o Senhor possa, por favor, em nome de Yeshua HaMashiach, trazer clareza, trazer entendimento, trazer a compreensão, trazer, Senhor, a percepção correta, para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, nem sejamos roubados em nada. Eu peço agora que os anjos do Senhor, que servem nesses dois portais, Senhor, tanto da viração do mês, quanto da viração da data, da viração da festa fixa que o Senhor estabeleceu. Então eu peço que esses anjos que estão disponíveis agora possam visitar cada uma dessas vidas, Senhor, e fazer naquele ambiente uma modificação, trazendo shalom, trazendo compreensão. Abençoa os corações, as mentes, que o Senhor venha a revelar o oculto profundo e o escondido, e que o Senhor venha nos marcar com a tua palavra, para que nós sejamos purificados, santificados, e sejamos fortalecidos para esse tempo. Senhor, ensina-nos a descansar, por favor. Separa a luz das trevas, e desde já eu quero te agradecer, te entregando toda a honra e toda a glória, porque toda a sabedoria e conhecimento, toda a unção e todo o poder vem do Senhor e para o Senhor retorna, porque o Senhor é o Rei da Glória, e nós te louvamos pelo privilégio de sermos participantes desse tempo. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, amém? Amém. Qualquer dúvida, você levanta a mão rapidinho, embora hoje não seja um dia de você fazer, assim, perguntas com frequência, que eu quero ser bem objetivo aqui, mas no finalzinho eu deixo uma gordurinha para você perguntar. Eu quero trazer coisas pontuais para você, tá? Geralmente nas aulas de Shabbat eu falo mais longo, mas aqui vai ser bem pontual, porque você tem que saber o que está sendo aberto e o que está acontecendo nas nossas vidas, creia você ou não, saiba você ou não, e os demais isso também se aplica, porque muita gente não está nem aí. Então, o Senhor chamou vocês para estar aqui hoje, e eu quero abrir para vocês dois pontos. Primeiro, eu estava falando com o Lívio e com a Irene mais cedo. Nós estamos entrando no mês chamado Tishrei. Tishrei é o 7º mês do calendário bíblico. Perceba que no calendário gregoriano no qual nós estamos, é marcado como mês 10, outubro. Mas aqui é o 7º. E se você for notar, o mês chama Setembro. Setembro. Por que é 9? Então, perceba que existe aí uma máscara no tempo que foi colocada para que nós sejamos roubados ou desfocados da dinâmica de trabalho de Deus. Então, já quero abrir por aí para você entender o tanto que a coisa é sutil. O diabo, ele não enganou Eva com o lado ruim. Ele enganou Eva pelo lado bom. A Escritura vai dizer que, vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, ela comeu do fruto e deu para o homem comer. Então, é exatamente aí que engana o ser humano em geral. Então, a maioria aí não está nem sabendo de nada, e o Senhor, irmãos, nesse dia, nesse mês 7, ele abre um portal. E como é o mês 7, irmãos, eu estava falando aqui mais cedo, o 7 é o número de descanso. Deus criou o dia, a criação em 6 dias, no 7º ele descansou. Existe algo nas Escrituras chamado ano sabático, você trabalha 6, descansa 1. Então, perceba que há descanso a nível de criação e descanso a nível de ciclo. Então, o que eu quero dizer para você? Que Tishrei, que é esse mês que nós estamos entrando, inaugura uma temporada de descanso. Esse é o período onde o Senhor quer te dar a condição de ver as mãos dele sobre a tua vida. O que você produziu até agora, você colheu algumas coisas, mas de agora para frente, a árvore vai ser preparada para a última colheita, que é a colheita do fim do ano. A estação do fim do ano é mais uma estação de colheita. Deus tem as primeiras chuvas e as últimas chuvas, as primeiras colheitas e as últimas. Então, há 2 períodos de colheita durante o ano, e esse não é um período de colheita, esse é um período onde o Senhor vai colocar você para descansar, e ele vai manifestar-se na tua vida, porque o 7, ele representa descanso. Então, tenha isso em mente. A palavra Tishrei também, irmãos, ela significa liberação. Então, esse é um período onde o Senhor quer preencher você.
onde ele quer que você seja inundado por aquilo que ele é e transborde isso. E eu vou trazer isso para você dentro do conceito bíblico, aqui eu estou dando só uma introdução rápida para você. Quando a Escritura fala assim, que nós devemos nos encher do Espírito, a questão de encher do Espírito, ela não é como muita gente pensa. Não é você ter mais de Deus. Muita gente pensa, eu preciso me encher do Espírito, preciso ficar mais do Espírito, porque eu tenho que ficar cheio dele, porque é assim. E, o Senhor não dá o Espírito por medida. Quando ele fala de você se encher do Espírito, imagina que você pega um copo com água, e dentro desse copo existe metade dele preenchido com água. Agora, não é possível colocar mais, por exemplo, um óleo aonde já há água. Então, o que é necessário é que haja mais espaço dentro do copo para que o que o Senhor é no seu espírito possa aumentar não, possa acessar esses lugares. Ou seja, não é o quanto de água tem o copo, mas o quanto da água o copo tem. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Ou ficou confuso? Sim, entendi. Na verdade, esvaziar da gente para encher mais, é isso? Isso. Então, tipo assim, a questão é que o Senhor precisa ter você. E quando ele tem você? Quando você não decide pelas coisas que você faz, mas é pela palavra que você se pauta. Então, se nesse período o Senhor diz que você deve perdoar e você faz sem questionamento, essa parte sua ele tem. Se o Senhor diz que você deve amar, respeitar o seu marido e você nesse tempo respeita, essa parte da sua vida ele tem. Então, a palavra que me rege mostra quem me tem como governante, ou quem me governa. Agora que você entendeu isso, eu quero trazer detalhes para você sobre o mês. Esse é um mês de força, irmãos. É conhecido como mês forte. O que é isso? Como o Senhor descansou da criação, a criação estava na plenitude. E os hebreus, os judeus, acreditam que hoje é o aniversário da criação de Adão. Então, é como se Adão fizesse aniversário hoje, para você entender, na crença hebraica. Agora, por que isso é importante, embora a Escritura ela não dê apontamentos assim óbvios nesse respeito? O que é bom você entender? É que toda renovação de ciclo, o Senhor vem com um preenchimento. Ele cria as coisas e sustenta pela sua palavra. Ele cria e sustenta pela sua palavra. Então, o Senhor quer trazer para você preenchimento. Ele quer trazer para você um nível de satisfação e de desfrute que você não teve até o momento. E é claro, isso não é uma mágica. Isso é um processo, e à medida em que você anda nessa linha temporal que o Senhor gera, e para você caminhar nessa linha, você tem que começar da primeira festa e terminar na última, trilhando os mandamentos de Deus. Mas fala, Tony, mas eu cheguei agora, eu não sabia disso, e agora, como é que faz? Não se preocupe, você chegou na hora certa, porque o mês de Tishrei, irmãos, é o mês onde o Senhor está nos preparando para o julgamento. E por que isso é importante? Porque exatamente hoje começa uma mudança de ciclo. Curiosamente, irmãos, esse é o mês 7, mas se você for fazer a Gemátria, que é a ciência dos números, na questão do ano que nós estamos no ano 8, 2024. Então, 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Por que isso é importante? Porque 8 é o número do infinito. E o infinito é uma coisa que é cíclica, ele não tem fim. Você não acha o começo nem o fim dele. Quem é esse sem começo e sem fim? É o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Então, o que eu quero dizer? Você está num período de transição de ciclos. Se você ainda não está vendo na tua vida, você vai começar a ver em breve mudanças. Você vai começar a ver algumas coisas nascendo, algumas coisas aparecendo, você vai começar a perceber diferente, pessoas saindo, pessoas chegando, você vai notar uma transição. Porque lá em Yom Kippur, que é a próxima festa, que vai acontecer sem ser nessa sexta, na próxima, o Senhor vai decidir como que vai ser a tua vida, por causa de um acumulado que você tem de práticas, de obras, de palavras, etc., que já estão registrados. Então, praticamente, o que acontece nesse período? Nesse período, irmãos, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, se assentam no trono. E os livros da vida de todos são abertos. Inclusive, irmãos, tudo que você fez de bom, tudo que você fez de ruim, tudo que você falou e não cumpriu, tudo que você puder imaginar está registrado lá. E o diabo tem o livrinho dele também.
Você tem uma biografia nas mãos de Deus e nas mãos do inimigo. E ambos leem esses livros, só que quem decide é o Senhor. Agora, esse portal de Yom Teruah, que é o dia de hoje, até Yom Kippur, que é daqui a 10 dias, você vai notar o seguinte: é um tempo onde tudo o que você faz será multiplicado por 7. Tudo o que você faz será multiplicado por 7. Ou seja, o Senhor está colocando potência nas suas obras para que você possa reparar o seu caminho. Pois é. Então, assim, a gente fala amanhã, né, irmão? Só que o dia com Deus, ele vira agora no pôr do sol. Então, na verdade, hoje, o ideal seria eu falar bom dia para vocês. Mas vamos ficar com o que o Júnior está falando, é verdade. Então, o que nós temos que entender, irmãos? O portal abriu. E esse portal aberto, nós devemos tomar muito cuidado, porque Satanás vai fazer o que ele pode para fazer você errar. Com a boca, com as ações, com as reações. Porque o fogo vem, e vem agora porque ele quer dar motivos para o Senhor para que te reprove. Embora o Senhor, por causa do sumo sacerdote Jesus, irmãos, que ele fez o serviço perfeito, o Senhor está inclinado a nos abençoar. Não é que nós devemos ter medo do que ele vai decidir, mas é que nós devemos amá-lo a tal ponto de não nos deixar errar ainda mais agora, na reta final. Porque assim, se você ama, você obedece com sacrifício. Quantas vezes você já não renunciou o tempo, o seu sono, às vezes comida, às vezes dinheiro, por causa de uma pessoa que você gosta? Não foi nenhuma nem duas vezes, você já fez isso várias vezes. Com o Senhor é a mesma coisa. A questão é que se nós amamos de verdade, irmãos, a gente abre mão da gente por causa da pessoa. E a gente faz assim com alegria. Então, é esse nível de percepção que vai trazer para nós o descanso que ele quer nos preencher. Então, o que é importante a gente entender nisso aqui? É que nós estamos sendo avaliados e Satanás vai fazer o que ele puder para fazer você errar. Porque no 11º dia, no último dia temível, que é o dia de Yom Kippur, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e faz expiação. Tony, que expiação é essa? Jesus já não morreu por nós? Sim. Só que essa questão é externa, essa questão é circunstancial, essa questão é para o Senhor purificar a sua carne. A sua carne é de você para fora. Tá? A obra do Cristo é de você para dentro. Então entenda que o ofício do sumo sacerdote é permitir que a sua vida continue evoluindo à medida em que você traz a eternidade para você. Então, no tempo, irmãos, nós temos um calendário, eu vou mostrar para vocês aqui, mas na eternidade nós temos a essência e a herança. Olha que coisa interessante, você vai entender o que eu estou falando aqui, ó. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, lá no versículo 12, o texto diz assim, ó: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva, o forasteiro. Em tudo que vemos tenho dito, em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Olha isso aqui, irmãos. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Você sabe por que ele está falando isso aqui, bem na época de falar sobre festas e calendário, irmãos? Porque o tempo, o calendário, ele aponta a divindade que é adorada. Eu vou repetir. Todo calendário aponta para uma divindade adorada. Então, como o pessoal está vindo do Egito, o Egito tinha o seu calendário, a sua forma de contar tempo, e os deuses a serem cultuados nesse período, o Senhor está dizendo o seguinte, ó, 6 dias você trabalhar, no 7º você vai descansar, e eu não quero que vocês fiquem lembrando, presta atenção, não quero que vocês se lembrem do nome dos deuses antigos, dos que vocês estavam acostumados. Agora, o tempo mudou. Então, eu quero que você veja a sagacidade do inimigo em mudar os tempos e a lei, conforme eu falei na palavra de ontem. Quem participou viu. Eu falei a respeito da questão do anticristo, do espírito do anticristo, querer mudar os tempos e a lei. Então, quando ele faz isso, ele aprisiona as pessoas no tempo. Se você quiser saber mais sobre isso, você assiste a live de ontem. Então, o que é importante você entender aqui? É que o Senhor está trazendo para nós um alinhamento temporal para que ele possa entregar para nós as coisas que já deveriam ter chegado nas nossas mãos e não chegaram, porque nós passamos muito tempo andando num calendário oposto, num calendário que fazia a roda girar ao contrário do que a roda que Deus planejou para nós. Por isso que tem gente que vive 10, 20, 30 anos e a coisa nunca chega.
Nunca chega, por quê? Porque não cumpre as festas, porque não tem sabedoria, não tem conhecimento. É claro que tem questão de pecado e outras coisas, mas a questão de tempo, você rime com o tempo. O que é para a direita é para a esquerda. A ferramenta que ajusta o tempo é a mesma ferramenta que alinha o tempo. A ferramenta que cria o altar é a ferramenta que destrói o altar. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, gente? Até aqui está tranquilo? Bom, ninguém falou nada, eu vou seguir aqui. Agora, olha que coisa interessante. Vamos seguir aqui, ó. Verso 14 de Êxodo 23. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães ázimos, 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe. Então, olha só, até para comer o que Deus manda tem que ser no tempo certo, porque nele saístes do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Então, aqui está o Senhor dando um norte para o povo, porque até então não havia se feito menção de festas. Agora o Senhor tirou o povo do Egito e deu um calendário para ele. Então, a divindade mudou. O Senhor, por trás do calendário, mudou. Então, conforme você vai andando com o Senhor, você tem que entender que tem festas que ele chama você para comungar, e essa é uma delas. Essa é exatamente a festa que Jesus vai voltar para cumprir. Ele cumpriu 4 festas. A festa de Pêssar, pães ázimos, primícias e semanas. Ele cumpriu Pentecostes, perdão, que primícias e semanas é a mesma coisa. Pentecostes. Tá tudo na mesma sequência aqui. Agora, ele subiu aos céus e desceu o Espírito Santo. Daqui para frente, irmãos, ele voltará em Yom Teruá. Você vai ver que o apóstolo Paulo, no retorno de Cristo, ele fala sobre o som da última trombeta. Que trombeta é essa? Exatamente essa festa, porque a festa de Yom Teruá significa também festa de trombetas. Jesus volta nesse período. Em algum momento desses anos seguintes, nesse período, ele vem num dia como esse, para poder estabelecer o seu trono e julgar as nações em Yom Kippur e estabelecer novos céus e nova terra em tabernáculos. Mas eu não quero falar sobre isso. Vamos seguir mais um pouco aqui sobre as questões que tirei para você entender. Qual é a letra, irmãos, do ministro desse mês? Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. A letra do ministro desse mês, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se é essa mesmo para eu confirmar, porque isso aqui é relevante também. Cadê aqui? É a letra... É isso mesmo. É a letra Tav, irmãos. As primeiras letras da palavra tirei são, em ordem inversa, as 3 últimas letras do alfabeto hebraico. Se uma pessoa cai ao nível mais baixo de espiritualidade, representado por Tav, a letra mais distante de Aleph, que é a primeira letra, ele é incentivado a retornar às suas raízes. Durante o mês de Tirei, toda pessoa que faz techuvá, estuda a Torá, os mandamentos de Deus, e ela faz tefilá, significa oração, né? Palavras que começam com a palavra Tav. O que acontece para ela? Elas retornam para casa. Então, quando você começa a entender, irmãos, esse é um período de descanso e de retorno, porque quando Deus julga algo, ele vai trazer renovação. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia, para ficar mais fácil para você aqui, ó, porque talvez você está um pouco preocupado aí. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3. O texto diz o seguinte, lá no versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Agora, olha aqui, ó. O que é, já foi. O que há de ser também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Ou Deus pedirá contas do que se passou, dependendo da sua tradução, é algo assim. Então, pedir contas traz renovação, porque Deus julga e estabelece justiça. Aí, o que acontece? Por que é importante? Porque daqui para frente, o Senhor está nos preparando, irmãos, para um retorno, para que no dia do julgamento o Senhor possa avaliar e decidir. Esse ano vai ter casamento com fulano, vai ter prosperidade, esse ano vai ter abundância, esse ano vai ter saúde, esse ano vai ter isso, ou o oposto.
Então, daqui para frente, nós entramos em dias bem introspectivos. Você deve olhar para você. Não interessa o que a Claudete fez, a Poliana fez, a Irene fez. Não, agora sou eu. Pode vir o que for. Eu tenho que olhar para mim e ver aonde eu tenho que me reparar com o Senhor. Porque Ele vai me avaliar. Ele não vai avaliar o irmão por causa de mim. Então, eu não posso deixar que o menor dos detalhes possa comprometer o que o Senhor quer me entregar. Então, esse é um tempo de transição, irmãos. Esse é um tempo de preenchimento. Esse é um tempo onde o Senhor quer apontar para você o novo caminho que você vai entrar nesses próximos dias. Se você tiver alguma pergunta, você pode escrever no chat aí, eu levanto a sua mãozinha, tá bom? Que depois eu abro para você aqui. Outra coisa que é interessante, o som do chofar, irmãos. Se você puder, ouça diariamente o som do chofar. Porque trombeta é exatamente isso. E existe um outro símbolo de trombeta, que é esse período que nós estamos, que é a questão da palavra profética, a palavra revelada. E essa palavra, ela reverbera dentro da gente. Então, depois que precisar do som de trombeta, assim, eu posso mandar para vocês no Telegram lá, para que vocês possam estar ouvindo. E, de alguma forma, isso mexe, isso vai tocar vocês profundamente, porque esse é um período propício para isso. Agora, da onde sai o Yom Kippur, irmãos? O Yom Kippur, ele nasceu da idolatria. Então, esse mês, irmãos, o Senhor quer desencravar de você todos os ídolos que ele puder. O Senhor não faz tudo de uma vez, mas você fala, o que é ídolo? Não é aquilo que eu tenho, é aquilo que me tem. Tudo que eu não consigo fazer por Deus por outro motivo é o meu ídolo. Então, se eu não consigo semear no Senhor, por exemplo, porque eu acho que é muito dinheiro, porque eu acho que o pastor rouba, porque eu acho qualquer coisa, o dinheiro é meu ídolo. Se eu não consigo perdoar, eu sou meu ídolo, por exemplo, porque eu acho que Deus não tem direito de decidir sobre o que é melhor para mim, então eu não perdoo. Se eu acho que eu tenho que fazer de uma forma e Deus diz outra, e eu pego a palavra de Deus para dizer que Deus está errado. Porque tem gente que pega o texto que convém para poder dizer o porquê não faz o que o outro texto diz. Então, isso também é idolatria, é o espírito errado. Então, o Senhor quer quebrar essas coisas em nós. Outro ponto interessante, para que você entenda. O Senhor quer nos preparar, irmãos. O Senhor quer nos preparar, até apontei mais um detalhe aqui, para que você possa, de fato, receber a renovação da palavra. Esse período foi exatamente, irmãos, esse período aqui que nós estamos entrando, né? Não é todo ele, mas o que nós estamos entrando é exatamente o período que o Senhor quer entregar novamente as tábuas da lei para você. Porque lá no Egito, o que aconteceu? O povo de Israel tinha pecado e adorado com bezerro de ouro. E Moisés estava em cima do monte recebendo as tábuas da lei. Quando ele desceu, ele teve que quebrar as tábuas da lei, porque senão Deus julgaria o povo, e haveria um maior problemaço lá. E acabou que Moisés teve que voltar, e esse dia foi conhecido como dia da expiação. Moisés teve que buscar segundo as tábuas da lei. Então, é dessa forma que, ciclicamente, as coisas acontecem. O Senhor está dando uma chance, mas ele olha para baixo, vê o povo com bezerro de ouro. Aí o Senhor quer disciplinar o povo, mas por causa de Cristo, o Senhor estende o perdão e ainda permite. E agora, quando você anda nas festas, eu disse uma vez e torno a repetir. Segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, vou mostrar para vocês aqui. Segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, no versículo 11, o texto diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Apressar a vinda do Senhor, irmãos, não é você ficar atribulado e falar, Jesus, volta logo, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando. Ai, que prova. Ah, meu Deus do céu. Não é isso. Apressar a vinda do Senhor é usar as chaves do tempo, que é a obediência às festas e aos mandamentos do Senhor, que vão fazer com que as coisas comecem a girar e Deus possa dar eternidade manifestar-se no tempo, porque tem um povo remanescente nas suas mãos, andando de acordo com a sua palavra e progredindo nisso. Então, eu só vou conseguir acelerar a vinda do Senhor quando eu começar a praticar
a me alinhar e a fazer o que me é pedido nesse tempo. Eu não preciso sentir, eu não preciso concordar, eu não preciso de nada disso, eu preciso de fé. O que é fé? Sou eu submeter-me à palavra do Senhor e deixar que o aperfeiçoamento, o que é isso? É Deus pegar o que eu não quero e o que eu não gosto e passar pela palavra, moer pela palavra, até que eu passe a amar aquilo, porque o poder de prensar do Senhor é poder de vida. O Jesus Cristo, irmãos, Hebreus 5:8, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, tendo se tornado autor de superior salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, ele aperfeiçoa por meio do sofrimento. Tem coisas que você não vai querer, tem coisas que você não vai concordar, mas que por meio dessa obediência, o Senhor vai purificar você e tornar você por dentro semelhante a ele, e nessa obediência, nesse portal, ele vai executar toda a ação que você não sabe como fazer. Quer que eu deixe mais simples? Tem bênçãos para a tua vida que estão lá de trás da penúltima estrela do universo. Quando você começa a guardar as festas, Jesus, ele é o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando você está em Cristo e você começa a andar no meio dessa dinâmica temporal de acessar os portais na data em que Deus marca, tudo que está concernente a ser ajustado no tempo e na eternidade, por causa da tua vida, acontece um alinhamento que, como se a mão do Senhor fosse lá e ajustasse tudo que tivesse que ajustar para trazer lá de trás a coisa para a tua vida. Então, tem coisas, irmãos, que são muito, mas muito maiores do que o boleto da segunda-feira. Exato. Porque regiões celestiais, elas são aqui, ó. Elas são dentro de mim, elas não são fora. Só que aqui dentro move lá fora. Lá fora é resposta daqui de dentro. Então, por que tem coisas que eu oro e a coisa não chega? Porque o meu interior está jogando para fora uma coisa, mas a minha boca está chamando para dentro outra. A física quântica, irmãos, tem 2 pontos aqui. Aqui, eles são corretos nisso. Qual é o problema da física quântica? Ela exclui Deus da jogada. Ela centraliza tudo no ser humano. Mas é ciência bíblica, tá? Isso é ciência da espiritualidade. Física quântica, ciência da espiritualidade. Só que tira Deus da jogada. Então, ela perde o valor dela e a utilidade dela. Agora, olha o que é interessante. O coração, ele é elétrico. O que é isso? Ele emite informação. A mente é elétrica. A mente é elétrica. Então, ela emite informação. Então, o que você pensa, você está jogando para o universo. Agora, o que você sente, você atrai. O coração é magnético. Então, eles não mandam você pensar, mentalizar e atrair. Só que para isso acontecer, precisa haver alinhamento. Mente e coração. Céus e terra. Aí Jesus fala assim, ó, vou te mostrar isso na Bíblia. João capítulo 15, verso 7. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, olha que interessante. O que o Senhor espera que aconteça? Nos tempos dele, assim como você espera ter a sua colheita, ele espera colher de você o fruto. Você sabia disso? Quer ver mais uma coisinha? Eu vou te mostrar algo aqui, ó. Por que o tempo é precioso? Vamos ler Tiago. Tiago capítulo 5. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui, ó. Por que tem gente que não recebe nunca, e nem vai receber se não entender o que eu estou te falando aqui e não mudar? Tiago capítulo 5. Lá no versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 7. Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, o Senhor virá numa data como essa, de Yom Teruah, viu? Olha
a parábola, a analogia que Tiago está usando? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A data da vinda do Senhor é exatamente essa. Não quer dizer que é hoje, mas é num portal desse, de Onteruá. E ele fala, eis que o lavrador... Quem é o lavrador, irmãos? É o Pai. Jesus é a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Estão entendendo o que eu estou falando? É aqui, ó. Quem é o lavrador? Quem é o que cuida? É o Pai. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Se você permanecer na minha palavra e ela em você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então o Pai quer ver a palavra percorrendo o caminho completo na tua vida e gerando em você o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, bondade, benignidade, fruto do Espírito. Então, se você não dá fruto, você vibra numa frequência baixa. Física quântica. Se você dá fruto, o fruto é a elevação da vibração. Quanto mais fruto você dá, mais magnético é o teu coração para o bem. Então, você fala, o teu coração é tão poderoso para chamar aquilo de volta na hora. É forte, irmãos, o que eu estou falando para vocês aqui. Isso aqui vai estar num dos livros meus aí que eu vou estar lançando nos próximos dias aí. Existe o desejo do Senhor de que você aprenda algumas coisas, para que você pare de ficar dando murro em ponta de faca, achando que Deus não quer te atender, quando na verdade é você que está muito vivo. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então o problema é que está cheio de gente viva querendo bênção celestial, irmãos. Cheio de gente viva. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Por que não come? Está ouvindo outra coisa. Aí você sabe quando que você está desalinhado? Quando você não quer mais ter comunhão com as pessoas, você não quer ter comunhão com Deus, você está cansado, você está sobrecarregado, você não vai conseguir vencer sozinho, nem sozinho. Por isso que a igreja é um corpo, nós devemos nos ajudar. Ninguém está aqui para apontar culpado, nem para jogar bigorna no colo dos outros. Aqui é para tirar você do buraco. Então esse é um período em que o Senhor quer te preencher. Só que ele só vai te preencher à medida que você se entregar. E quando que você se entrega? Quando você faz o que você não quer. Quando você faz o que você não quer. Isso é entrega. Quando você faz o que você gosta, você não está se entregando, é você. Estão entendendo, irmãos? Então, entrega é quando você dá o que você não quer. Por quê? Porque aquilo está te custando. Então, aqui, para a gente fechar esse apontamento que eu estou dando para vocês aqui, esse é um período que o Senhor quer te preparar e te mostrar as boas mãos dele. Ele vai mover isso na tua vida. Não é tempo de você empregar esforço em certas coisas, mas agora é hora de você assistir o Senhor fazer. É hora de você ver as mãos dele se movendo de acordo com aquilo que você tem de respaldo. Aí você fala, que respaldo? A sua obediência. Mas, Tony, agora? Eu não obedeci, eu cheguei agora, estava tudo errado. Não se preocupe, o amor do Senhor sabe, conhece você e sabe a disposição do teu coração. Ninguém aqui está para te julgar, está para pegar na tua mão e te apontar um caminho de saída. Então, o que eu preciso entender para eu fechar aqui com chave de ouro, a gente ir para a nossa ceia e podemos orar uns pelos outros? O que o Senhor espera para nós nesse período, irmãos? Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Quem ainda não leu, eu recomendo que você leia para que você saiba qual é a ordem das festas e o objetivo de cada uma delas. Então, olha só. Levítico 23, o texto diz assim, verso 23, tá? Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Basicamente falando, qual é ou quais são os mandamentos que há aqui nesse texto? Se você puder, não se culpe caso você não possa, porque talvez você está aprendendo agora ou não conseguiu se alinhar com isso ainda. Se você puder, não trabalhe.
Mas se você não tem como, trabalhe, mas tenha no coração o se organizar para o próximo ano para que você não precise trabalhar. E tá tudo bem, irmãos. Tá? O Senhor, ele não está aqui para te impor algo, ele quer te ensinar algo, e como um filho que está aprendendo coisas novas, o Senhor é paciente para ensinar. Grave isso. O que mais que o Senhor pede aqui? Ouça som de trombetas, que é o que eu estou dizendo para vocês. Daqui para frente, se você puder, ouça, pelo menos uma vez por dia, rapidinho, 5, 10 segundos, mas ouça. Som de trombetas. O que mais? Trareis oferta queimada ao Senhor. Erga um memorial. Eu vou ler um outro texto para vocês aqui. Deuteronômio capítulo 16, lá no verso 16. O texto diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher. Festa dos pães ázimos, festas das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, não se apegue a valores. Não se apegue, meu Deus, eu não tenho nada, não sei o quê. Todo mundo tem alguma coisa, irmãos. Todo mundo tem. Tá? Então, o que eu te oriento a fazer? Porque aqui eu não mando nada, eu só ensino escritura. O que eu te oriento a fazer? Pega o seu líder espiritual, a sua paternidade, a pessoa que está te ajudando. Nesse portal que vai até às 18 horas de amanhã, faça uma semente na vida dela. Mesmo que você não tenha se preparado. Se você se preparou, melhor. Mas se você não se preparou, faça uma semente simbólica. Porque aqui, embora ele diz assim, 3 vezes no ano você vai comparecer diante do Senhor, lá em Levítico 23, ele diz que hoje deve ser dada oferta. Então, o que eu quero trazer para vocês é que esses textos, eles têm uma harmonia, mas eles têm ajustes para que se mantenha a harmonia. Tem gente que só ensina isso, que as outras festas não precisam, mas o Senhor diz que precisa em outros textos. Então, eu preciso conhecer para poder me posicionar corretamente. Tá? Então, para você agora ficar com a chave na mão, você vai entregar a sua oferta para o seu líder até amanhã. Por que até amanhã? Porque o portal fecha amanhã. Amanhã às 18. Então, até às 18 você tem para você fazer uma semente, e você vai enviar junto com a sua semente um pedido para que ele ore pela tua vida. E que ele ergue esse memorial em seu favor, porque o Senhor vai avaliar esses memoriais quando ele for julgar a terra. Aí eu te falo aqui, isso aqui está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, irmãos aqui que estão comigo há mais tempo já estão com clareza disso, mas como tem irmãos novos aqui, eu vou falar. Malaquias capítulo 3, lá no versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia em que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o que o Senhor usa como critério de separação sobre quem será punido e quem não será? Os memoriais. Então, o Senhor ouve a tua oração, mas ele ouve também a voz das tuas ofertas, porque as ofertas falam. Eu não vou mais ensinar sobre isso hoje, porque o tempo é menor. Mas se você tem interesse em saber, você tem 2 oportunidades. Ou você adquire o Livros Memoriais, que é um e-book que eu tenho, ou você adquire o curso de Batalha Espiritual através das Finanças, que vai trazer para você uma clareza macro sobre isso, e você nunca mais vai se deixar ser roubado nesse contexto. Tá bom? Depois você pode falar comigo. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita aqui que eu vou abrir para você as respostas. Elas vão fazer ceia se você tiver com as coisas prontas aí. Todo mundo entendeu 100%? Glória a Deus. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Todo mundo com clareza aí? Tranquilo. Então, fechou, gente. Então, olha só. Se você tem aí
né, eu sei que eu avisei um pouco em cima da hora aí, mas... Não, com o tempo, Danilo, é para você, eu sei que é meio assim, mas depois você me chama ali, eu tiro as suas dúvidas comigo que eu te ajudo. Pessoal, se você tem próximo de você aí, né, não sei quem tem ceia aí? Quem está com a sua ceia preparada aí? O Lívio tá? A Claudete também? Claudete quer falar ou tá com ceia? A Marceline não. Se puder preparar, ó, vou te dar 2 minutinhos aí. Se você tiver pão e suco de uva, se você não tiver, não tem problema. Tá? Hoje não é obrigatório você ceiar, mas como é dia de memorial, a ceia também é um memorial. Então, quem se preparou vai poder erguer o memorial na questão da ceia e erguer o memorial na questão da sua oferta. Então, assim, eu vou dar 2 minutinhos para quem quiser se preparar, quiser pegar alguma coisa, para poder ir lá pegar. E, Danilo, você quer fazer a sua pergunta aqui, que eu já respondo para você? Ou tá sem perguntas, mas só não entendeu mesmo e com o tempo você quer pegar a chave aí? Como é que é? Deixa eu entender. Então, tem muita coisa. Você tá conseguindo me ouvir? Tô. Ah, tá. Então, tem muita coisa que eu, por mais que eu já seja da igreja há muito tempo, se pegar só a Bíblia, aplicativo para ler, você não entende, né? E foi meio que aconteceu comigo. Eu sempre tive Bíblia, assim, não Bíblia de estudo, e a leitura que eu faço de Bíblia hoje é pelo celular. Então, minhas filhas cataram minhas Bíblias, então eu acabo não tendo esse entendimento todo, né? E às vezes no culto também, em célula não é falado. Então, aqui é um lugar realmente onde eu estou aprendendo muitas coisas que dentro da igreja em si, durante todo esse tempo de evangelho, eu nunca aprendi. Então, é um entendimento mesmo que com o tempo acho que vai vir. Essas palavras, essas festividades, nunca ouvi falar delas. Até, enquanto você está falando, estou até com o Google aberto aqui, pesquisando um pouco para ver se eu consigo ter um pouco de clareza também quando você fala. Não, beleza. É só ficar junto aqui que você vai pegar muita coisa. Inclusive no grupo do Telegram, é só você ir fuçando lá e pesquisar por lá, você vai achar muita coisa. Já tem alguns assuntos que eu tenho postado lá. Irmão, vocês se prepararam aí para a gente poder cear? Aqueles que vão cear, né? Os outros que não vão, não é obrigatório, mas você pode cear a hora que você quiser. Aqui é mais um convite mesmo, porque tem irmãos que não congregam, só congregam aqui comigo quando a gente faz as reuniões, então eu faço por causa dos irmãos aqui. Então vamos lá. Lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o texto fala, lá no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, pega seu pão aí, ó, e vamos consagrar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. E nas tuas pisaduras nós somos sarados. Senhor, hoje é um dia profético, é um dia de plenitude, é um dia de novo ciclo, é um dia de recomeço. Hoje é um dia de liberações. Eu quero profetizar, Senhor, na vida dos meus irmãos por meio da ceia, que nós vamos agora ingerir o corpo do Cordeiro, o corpo do Cristo, e seremos renovados, purificados, libertos, seremos, Senhor, disciplinados e corrigidos por Ti, porque disso nós precisamos nesses dias. Então, que o Senhor nos ajude. Senhor, aponta-nos o caminho, porque o Senhor nos ama. Então, eu oro para que a Tua bondade e a Tua misericórdia possa adentrar em nós por meio da obediência desse memorial, e que o Senhor venha a executar em nós toda a Tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, e o Senhor não tem prazer em condenar o mundo, mas o Senhor veio salvá-lo. Então, Senhor, concede-nos graça nesta noite, neste portal, e abençoe esse pão, e comunga conosco, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Pode comer o pão, pessoal. Vamos seguir aqui, ó. Por semelhante modo, você vê que ele fala, né? E tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e bebedes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que
comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Presta atenção aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma só se você não for pecador. Está escrito assim na sua Bíblia ou não? Na minha está escrito assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, olha que interessante. Ele manda você examinar, comer e deixa o Senhor julgar. Então, ninguém tem o direito de dizer que você vai ou que você não vai participar. Judas estava na mesa para comer com Jesus, viu? E Jesus sabia. E é legal que a palavra fala lá em João o seguinte, que depois Jesus falou assim para ele, assim, ó, o que tá para fazer, faz-o rapidamente. A palavra diz que Satanás entrou nele. Então, Jesus deixou Judas participar da ceia. Então, nunca permita que um semideus, uma quarta pessoa da Trindade, de qualquer que seja a congregação, venha dizer para você que você não pode participar de ceia. Tá? Você pode ter certeza que se alguém assim pensa, está apartando pessoas da comunhão com o Senhor e não foi dada a ninguém essa autoridade. Versículo 32, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então veja que o Senhor disciplina para que você não perca a chance de ser salvo, para que você não perca a chance de manter a comunhão. O Senhor quer o bem, o Senhor quer você perto, Ele quer amar você e não tem pensamento nem pecado que te separe do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem altura, nem profundidade. Nada pode separar você do amor de Deus. Senhor, nós consagramos aqui o suco, que é o teu sangue, é o cálice do teu sangue na nova aliança. Senhor, eu oro agora para que nessa noite o perdão do Senhor, o amor, a renovação, o sangue puro do Mashiach, que foi nos dado para purificação, para redenção e remissão dos pecados. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, porque quem nos julga é o Senhor, e a tua justiça é perfeita, e a tua lei é a própria verdade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é real no nosso meio. E eu oro, Senhor, abençoa-nos nessa mesa de comunhão e faz a tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode ser que você está abençoado já. Ô, glória. Amém, irmãos? Talvez você não soubesse sobre a ceia. Talvez você possa até me achar um herege, uma pessoa que está querendo incluir quem Deus excluiu. Penso o que você quiser. A Escritura, ela é bem clara. E a Escritura diz que quem julga é o Senhor. Eu quero orar com você, quero te abençoar nesse dia. Quero abençoar você com a sua semente, aonde for que você for semear ela, que você seja abençoado. Tá bom? Que você saia daqui nessa noite já sabendo que você celebrou diante do Senhor isso. E eu quero te dar uma dica. Se você não sabe o que você vai fazer depois disso, pega o livro de Esther, vai meditar no livro de Esther. Tá bom? Leia o livro de Esther, ouça som de trombetas. Se você procurar no YouTube, você vai achar algumas sinagogas, eles vão estar celebrando, e até a igreja onde eu congrego deve transmitir ao vivo lá pelo canal do Apóstolo. Tá? A igreja chama MCI. Tá aqui, ó. Se você quiser, Ministério Consolador de Israel, é onde eu congrego aqui, ó, para você saber. E o canal do Apóstolo é esse aqui, ó, Maurício Marques. Você pode procurar no YouTube esses dois. A cidade aqui é São José dos Campos. Então deve estar MCI SJK. Então, irmãos, se você quiser acompanhar depois, você acompanha por lá. Acho que às 8 horas vai começar. Eu não sei se a transmissão começa exatamente às 8. Mas eu quero te abençoar aqui. E eu quero ativar sobre a tua vida a liberação desse tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que aqui está, os irmãos que vão assistir depois. Eu oro para que o Senhor venha trazer luz, revelação. Senhor, eu quero ativar na vida dos meus irmãos, os que já semearam e os que vão semear, aonde forem. Eu quero ativar sobre eles a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, eu quero mover, Senhor,
simbolicamente essas ofertas, porque as primícias são ofertas movidas diante de ti. Então eu quero mover aqui agora, e quero pedir ao Senhor, que assim como eu movo essas ofertas, que a vida dos meus irmãos seja movimentada, que o novo ciclo, que o velho ciclo seja fechado e o novo seja iniciado. Eu peço que o Senhor possa vir com plenitude, trazendo para eles, Senhor, uma nova armadura, um novo equipamento, uma nova unção, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu quero abençoar os meus irmãos, quero pedir que eles recebam graça, sabedoria, virtude, revelação, que eles possam mergulhar mais fundo na tua santa Torá, que eles possam se entregar mais, Senhor, aos desejos da tua palavra. Eu peço que o Senhor venha purificar, peço que o Senhor venha santificar, que o Senhor venha renovar nesta noite. Prepara, Senhor, as nossas vidas para que recebamos as bênçãos que o Senhor já tem para nós, porque esse é tempo da novidade do Senhor para nós. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Eu abençoo as famílias, eu abençoo, Senhor, as casas, os corações, e oro para que nós possamos ouvir os testemunhos desta noite. Obrigado, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus queridos? Alguém sentiu alguma coisa aí, quer comentar alguma coisa depois da oração? Se tiver tudo bem, nós vamos encerrar por aqui, e eu quero agradecer todos vocês por estarem aqui, irmãos. Foi um pouquinho corrido hoje, mas deu para trazer alguma coisa aí para fortalecer o coração de vocês. Está todo mundo bem? Sem perguntas? Capeta não foi falar nada na cabeça de vocês? Não? Glória a Deus. Então, que Deus te abençoe. Ó, faz assim com sua mão. Vou abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a sua shalom. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. E agora? Cadê o negócio de parar a gravação aqui? Para aqui.